Você viu isso? Um spoiler logo de cara que vai soar inacreditável. Esse cara está bem, embora tenha acontecido exatamente o que você está pensando. Este homem foi sugado por um motor a jato. Isso aconteceu durante a Operação Tempestade no Deserto em 1991. No começo da manhã de 20 de fevereiro, o avião A-6E Intruder estava sendo preparado para a decolagem. Na equipe estava John Bridges, de 21 anos, que foi justamente quem chegou perigosamente perto da morte. Em questão de segundos, o cara foi puxado para a entrada de ar de um motor a jato. Seus óculos, colete e capacete foram sugados e as ferramentas foram arrancadas de suas mãos. Esse é um detalhe importante, porque essas coisas atingiram o motor primeiro, causando uma grande explosão e salvando a vida do John. Quando alguma coisa diferente do ar, mas não muito sólida, entra em uma turbina a jato, ela normalmente se transforma em uma gosma na mesma hora. As hélices funcionam como enormes lâminas de titânio que giram a uma velocidade de 1000 a 20.000 rotações por minuto. É como um liquidificador gigante, mas com uma diferença. Suas lâminas não foram projetadas para que coisas caiam nelas. É por isso que os objetos que atingiram o motor antes do John danificaram o sistema. O piloto percebeu isso na mesma hora e desligou o motor. Mas durante 3 minutos inteiros, enquanto todos os sistemas paravam completamente, o pobre rapaz ficou à beira da morte. O mais surpreendente é que John escapou com uma clavícula quebrada, um tímpano estourado, alguns cortes e um par de arranhões. E só! Poucas pessoas que acabaram nesta situação tiveram tanta sorte. Sejamos honestos. Em uma luta entre um motor a jato realmente grande e superpoderoso e um humano, somente o motor pode vencer. Para começar, ele tem pás rápidas que cortam tudo o que é relativamente mole em pedaços. Esta fileira de pás é seguida por outra de menor tamanho, que faz com que os pedaços do corpo fiquem cada vez menores. No fim das contas, o que era um corpo se transforma em uma meleca biológica que vai para a câmara de combustão. O motor piscará levemente à medida que os restos se misturam com o combustível, mas tudo acontece tão rápido que não dá nem tempo de nada quebrar. No final, partículas humanas gasosas voarão pelo bocal. Fim. Felizmente, como eu já disse, as hélices dos motores não são projetadas para cortar coisas. Portanto, se um corpo estranho entrar no motor, ele provavelmente começará a funcionar mal ou até travará. Mas é pouco provável que isso acalme uma pessoa se ela for esse corpo estranho. Na verdade, duvido que exista alguma coisa que possa acalmar alguém nessa situação. Então, para que isso não aconteça, são pintados sinais de alerta nas nacelles do motor. As nacelles são uma espécie de capa dura para os motores, parte da fuselagem de uma aeronave. Acho que você já entendeu. Normalmente existem vários desses avisos, só para garantir. Os funcionários nunca devem se aproximar da frente de qualquer motor em funcionamento ou potencialmente em funcionamento. Ou seja, se o motor estiver prestes a ligar, é melhor ficar longe. A distância mais segura é 10 metros, tanto da frente quanto da lateral de qualquer motor. Atrás, na verdade, também há problemas. Você pode ser arrastado por uma corrente de ar. Uma aeronave grande com um motor a jato pode criar ventos de velocidades de até 190 km por hora a uma distância de até 60 metros. Além disso, você também pode ser atingido por pequenos detritos. Mesmo assim, a área mais perigosa é mesmo a frente do motor. Afinal, quando ele está ligado, ele pode sugar não só uma pessoa. Estou falando sério. Em 2009, o motor de um Boeing 747 tentou sugar para dentro dele um container de um carrinho de bagagem. E como você sabe, isso é um negócio de metal super pesado. Mesmo assim, ele foi sugado para dentro do motor e, pelo que parece, muito rapidamente. É provável que agora você, assim como eu, tenha uma pergunta. Se objetos, e pior ainda, pessoas correm constantemente o risco de ir parar na hélice de um motor a jato, talvez compense isolá-la de alguma forma? Colocar uma grade, sei lá, algo como um filtro de aspirador de pó, só que de tamanho gigantesco? Isso sem falar que os aviões costumam colidir com pássaros e esses pássaros entram nos motores. O exemplo mais simples são os acontecimentos do filme Sully, o herói do rio Hudson. Mas se você estudar melhor essa questão, descobrirá que uma grade causará muito mais danos do que um pássaro. É simples.
Para que uma grade de proteção aguente a colisão com um pássaro, ela deve ser muito pesada. E quando algo é muito pesado, é impossível controlá-lo. Enquanto um pássaro simplesmente prejudicará o desempenho do motor, uma estrutura pesada, se soltar, com certeza causará uma explosão. Bem, ou ficará presa como aquele carrinho de bagagem. E neste caso, nenhum avião voará para nenhum lugar. Ou seja, o pássaro não é a pior opção. Mas não pense que as companhias aéreas simplesmente esqueceram do perigo das colisões com pássaros. Existe até um dispositivo especial para testar as aeronaves. Ele se chama... canhão de galinha! Sim, trata-se de um canhão que funciona com ar comprimido. E em vez de balas, dispara aves de diferentes pesos. O primeiro registro desse dispositivo é de 1942, mas os aviões mudam e os canhões mudam com eles. Os projéteis alados geralmente são lançados nos elementos mais importantes de uma aeronave, ou seja, nas asas, na cauda, nos motores em funcionamento. E sim, até hoje as pessoas usam aves mortas de verdade para isso, inteirinhas, com penas, rabo, cabeça e patas. As cobaias são compradas de granjas avícolas e de empresas que precisam se desfazer de aves mortas. Na maioria das vezes, é claro, os testes são feitos com galinhas. Afinal, elas são baratas e estão sempre disponíveis. Se bem que... sejamos honestos. A ideia de alguém atirar cadáveres de galinha em aviões parece meio absurda. E muito ultrapassada, afinal estamos no século XXI. Será que não é possível encontrar algum método mais humano? Sim, é possível. Existem diversos manequins de pássaros feitos de silicone. Este silicone imita os músculos das aves e as bolinhas de plástico do enchimento no interior simulam o esqueleto e as vísceras. Esses manequins são fáceis de armazenar e os resíduos dos testes são fáceis de limpar. Provavelmente o único problema seja o custo. Ah, galinhas também são atiradas nos para-brisas das aeronaves para testar a resistência deles. Só que esses testes são projetados para golpes vindos de fora, mas o vidro pode acabar caindo de dentro para fora. Em junho de 1990, um avião da British Airways estava voando de Birmingham para Málaga, quando 2 dos 6 vidros da cabine saíram voando do nada, pois estavam mal fixados. Atrás deles, quase saiu voando o capitão do avião, Tim Lancaster. Ele foi puxado do seu assento a uma altura de 7.000 metros. É inacreditável, mas o comissário de bordo, Nigel Ogden, conseguiu entrar na cabine e agarrar as pernas do piloto. O cinto de segurança não ajudou, o piloto automático desligou e o avião começou a praticamente cair a uma velocidade de quase 650 km por hora. O Nigel também estava escorregando aos poucos pela janela enquanto segurava o piloto, mas felizmente um segundo comissário de bordo, John Howard, correu para a cabine e o agarrou pelo cinto. As 87 pessoas a bordo do avião estavam correndo o risco de morrer quando o copiloto assumiu o controle e outro comissário de bordo ajudou a segurar a corrente de homens. E tudo isso rolou durante 15 minutos, os quais duraram uma eternidade. O avião aterrissou no aeroporto de Southampton. Por incrível que pareça, o piloto sofreu só algumas fraturas e úlceras de frio, e sobreviveu. Além disso, depois de se recuperar, ele voltou ao manche dos aviões. Essa história soa completamente inacreditável, mas realmente aconteceu. No entanto, a outra história igualmente fantástica que aconteceu em 2008. Um avião que sobrevoava o estado da Flórida colidiu com alguma coisa a uma altitude de 450 metros. Alguma coisa danificou a asa do avião e causou um pouso forçado. Era preciso descobrir qual era o motivo e, portanto, os restos da suposta ave foram enviados para o laboratório. Quer dizer, restos é exagero. Era uma mancha de sangue, gordura e pedaços microscópicos de penas parecida com muco, mas suficiente para uma análise de DNA. Agora imagine a surpresa dos cientistas quando descobriram que o DNA era de um cervo. Um cervo de verdade! A amostra foi verificada 3 vezes e nas 3 vezes o resultado foi um veado de cauda branca. Não era nenhuma rena, ou seja, o Papai Noel não tinha nada a ver com isso. No final, os cientistas ficaram intrigados e pediram ajuda a especialistas em penas.
Esses caras têm seu próprio sistema de reconhecimento de pássaros, e se vocês tiverem interesse, eu posso contar mais sobre isso outra hora. Bem, esses especialistas conseguiram encontrar nessa gosma um pedacinho minúsculo de uma pena que correspondia a um urubu de cabeça preta. Pelo visto, o urubu comeu a carcaça de um cervo e logo em seguida colidiu com um avião, e intrigou os cientistas depois de morrer. É até uma pena que não se tratava de um cervo voador. Você pode imaginar o avanço na ciência que isso seria? Mas tudo bem, ainda falta muito para o Natal, então vamos voltar a falar dos aviões. Você consegue imaginar o teste de colisão de um Boeing 727? Sem canhões de galinhas nem outras gambiarras. Um teste de colisão de verdade, como fazem com os carros. No dia 27 de abril de 2012, um experimento desse tipo foi realizado no México. Um Boeing não tripulado com várias câmeras, bonecos de teste e vários instrumentos colidiram com o solo. Devido a uma exigência das autoridades locais, parte do voo tinha que ser controlado por humanos. Assim, a bordo do Boeing que deveria cair para fins científicos, havia 3 tripulantes e 3 paraquedistas de apoio. Todos eles deixaram o avião a tempo. O último a fazê-lo foi o capitão, claro. Apenas 3 minutos antes da colisão, a aeronave bateu no solo a uma velocidade de 230 km por hora e se partiu em vários pedaços. Ninguém ficou ferido, exceto os bonecos. Através desse teste de colisão, foram determinados os lugares mais seguros em um avião e outras coisas do tipo que você provavelmente já sabe. Mas o que realmente me surpreendeu é que este teste não é o único. Normalmente são aviões antigos cuja vida útil já chegou ao fim que são destruídos em nome da ciência. No dia 1º de dezembro de 1984, por exemplo, a NASA derrubou um Boeing 720 no deserto de Mojave. Os bonecos também participaram do teste. Foram testadas a eficiência do combate a incêndios e a probabilidade das pessoas encontrarem a saída no meio da fumaça espessa. Olha, eu estou falando tanto desses bonecos! Mas o primeiro manequim para testes de colisão da aviação foi uma pessoa de verdade. O Dr. John Stepp, cirurgião da Força Aérea, participou de testes para descobrir os efeitos da aceleração e desaceleração extremas no corpo humano. E isso foi muito importante. Na década de 1950, eles estavam apenas começando a pensar a sério na maneira mais segura de salvar a vida dos pilotos. O Dr. Stepp entrou em um trenó foguete e foi acelerando a uma velocidade superior a 1000 km por hora em apenas 5 segundos. Uma aceleração de quase 20 G, o que é demais para um humano. Quando o trenó desacelerou em apenas 1,4 segundo, o Stepp foi atingido com o equivalente a 46,2 G. Suas costelas e parece que também seus pulsos se quebraram, os capilares dos olhos estouraram e suas retinas se descolaram. O médico ficou cego, mas felizmente sua visão voltou no dia seguinte. Claro que existiram outros voluntários além dele, mas até hoje o John Stepp é considerado o homem mais rápido do mundo. Um título muito merecido, diga-se de passagem. Hoje em dia é até difícil imaginar uma pessoa se expondo voluntariamente a um perigo mortal desses para fins científicos. Uma pessoa viva, pelo menos. Sim, soa um pouco assustador e até nojento, mas as pessoas que deixam seus corpos para a ciência realmente servem à ciência das maneiras mais inesperadas, incluindo a participação em uma variedade de testes de colisão. E sabe de uma coisa? Os mortos salvam nossas vidas. Até mais!